planeta. Então veja aí, eu pus um quadro sobre as consequências da inveja. Veja aí quais são. Primeiro, né? Primeiro, ataque a todo e qualquer bem. Então, a característica da inveja, que é um sentimento gratuito, se os senhores verificarem, irão ver que se o indivíduo tem um outro sentimento, por exemplo, o indivíduo furta as coisas, então ele quer o bem do outro, né, para ele. Ou então, se ele ataca uma pessoa, ele pensa que aquela pessoa é ruim, então ele estaria atacando o que é ruim. Agora, o sentimento de inveja é o mais gratuito de todos, porque é simplesmente um desejo que a pessoa tem que não haja o bem. Então, a São Basílio, no século II, ele falou isso. Um santo assim, homenageado pela Igreja, que o pecado original é o pecado da inveja. Por quê? Na inveja, o indivíduo não quer ser. Então havia já na filosofia antiga, né, de Platão, Aristóteles, Parmênides, a ideia de que o mal é a privação ao bem. Quer dizer, o indivíduo fazer mal é se privar do bem, privar a ele próprio, é claro, né, e privar aos outros também. Então a inveja, como eu falei, é um sentimento gratuito no qual o indivíduo rejeita o bem que existe. É por isso que no meu livro sobre a origem das enfermidades, logo na primeira página, eu escrevi uma frase de Rochefoucauld, que é preciso ser mais virtuoso, veja aí, para suportar a prosperidade, veja, suportar a prosperidade do que a sorte adversa. Então, o que esse pensador francês quis falar? Que o bem é algo que causa mais sofrimento ao ser humano do que o próprio sofrimento com doenças, essas coisas. Notem que é ao contrário do que geralmente se pensa. O ser humano rejeita aquilo que é bom. Por isso que ele fica doente, ele é ingrato com a vida. Então, a doença não é como muitos pensam, que de vez em quando o indivíduo fica doente. Não, ele está num estado, assim, vamos dizer, de latência, um estado latente, de eterna doença. Ele está sempre reclamando, sempre triste, sempre dando contra. Esse é o estado de doença que a humanidade fica. E como o problema maior é a inveja, ele tenta destruir não só os outros, os bens dos outros, mas os bens próprios e os bens também do próprio planeta. Veja, em segundo lugar, a consequência da inveja. Não é desejar nada melhor do que é. Quer dizer, não desejar nada melhor do que é. Então, o indivíduo invejoso, ele não quer progredir na vida. Pode dar tudo o que você quiser, ele rejeita, rejeita, rejeita. Então, é um indivíduo que não quer sair da miséria em que ele está. E veja, em terceiro lugar. Destruir tudo o que puder. A inveja é sempre uma conduta de ataque ao bem. Então, senhores, notam que na questão da doença, é a mesma questão que a filosofia, que a teologia fala também, vamos dizer, dos pecados. Há uma relação, né? O indivíduo que rejeita o bem é um pecado que ele faz. Por quê? Porque ele está dando aso à inveja, à arrogância, àquilo que é mais assim ruim na vida de uma pessoa e da sociedade. É claro que o indivíduo que, vamos dizer, rouba, ele prejudica, mas não tanto quanto aquele que é invejoso e pega, por exemplo, um cargo de poder e ataca o país, não deixa o país se desenvolver, ele cria condições ruins. Agora, o nosso trabalho, portanto, a gente fez um aglomerado, né? Fez uma junção da experimentação, que as artes, né? Questão da estética, com o pensamento, a filosofia e a teologia. Veja esse cartaz.
Sem filosofia e teologia, não há equilíbrio no ser humano. Então, quero dizer isso, que o Freud, de uma certa maneira, ele foi muito ingênuo em pensar que o problema seria mais um problema médico, né? Uma questão sexual, assim, que levaria o indivíduo às perturbações psíquicas. Mesmo que em qualquer tipo de perturbação haja um problema sexual, isso é uma coisa em Viena que todo instante lá os terapeutas falam, mas não é a causa fundamental. O problema sexual vem junto com os outros que são mais importantes, como a soberba, como a inveja, como uma questão assim de arrogância. Então, o que o Freud fez? Veja esse cartaz. Só enxerga as más intenções quem tem boas intenções. Então, Freud, ele mostrou que não adianta querer orientar, fazer pedagogia, compreende? Falar, olha meu filho, olha meu amigo, olha isso, olha aquilo. Faça o bem, não faça o mal. O mal não é bom, o bem é que é bom. O conselho, né? Portanto, um conselho, uma orientação não adianta, porque não atina, não chega à origem do problema que Freud colocou no que ele chamava de inconsciente. E nós dizemos que é uma atitude de inconscientização, né? O indivíduo, ele inconscientiza algo que ele tem inveja. Então, não vendo aquilo que causa inveja, não vendo aquilo que ele faz, né, por causa da inveja, então ele se torna um indivíduo doloso para os outros e para si próprios.